das nobres deputadas e dos nobres deputados. Deputada Valéria Bolsonaro, eu, professora Bebel, na presidência dos trabalhos, deputado Roberto Engler, que se restabeleceu brilhantemente, está entre nós, deputado Gilmaci Santos, deputado professor Kenny, deputado Carlos Gianazzi. Contamos ainda com a presença dos deputados Douglas Garcia e também do deputado Gil, ia chamar de Gil Vicente, mas é o... Eu vou falar o nome dele, calma, Gil Diniz. Aí sim, Gil Vicente é ídolo. Bom, então vamos lá. Poeta português. Eu gostaria de também já imediatamente justificar a ausência do deputado Antônio Disseu Dalben. Solicito ao secretário a leitura da ata da última reunião. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Requer a dispensa. É regimental o pedido de Vossa Excelência. As senhoras deputadas e os senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica considerada aprovada a ata da 16ª reunião ordinária dessa comissão. Registro também a presença já da deputada Leci Brandão. Boa tarde, deputada. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, deputados. Boa tarde a todos os companheiros. Também aqui. acabou de chegar o nobre deputado Daniel José. Bem, nós temos o item 1 a 4, mas eu gostaria de pedir vista dos itens 11, 12 e 13 da pauta. Como é regimental, toco para frente. Pela ordem, presidente. Pois não, senhor deputado. Vista do item 1. Visto 1, é regimental, pedido de Vossa Excelência. Mais alguém? Também registra a presença do deputado Mauro Bragato. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Roberto Engler. Eu solicitaria vistas dos itens número 6. 6. É só. Só. Deixar um pouco de trabalho para a comissão, deputado. Bem, tem mais alguém? Acho que está ok, né? 6, então, né? vamos lá. Iniciando, então, a apreciação do item agora 2 a 4, que são proposituras não conclusivas. Item 2 da pauta é da autoria de um projeto de lei, projeto de lei 187/2019, autor, deputado Carlos Gianazzi. Ele declara, o objeto declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado a técnica tradicional de construção caracterizada pelo uso de argamassas cimentícias decorativas em paredes e fachadas, popularmente conhecido como pedra fingida. A relatora foi a deputada Leci Brandão e ela se pronunciou favorável. Em discussão. Em votação. Os senhores e, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Nossa, estranhei agora, te juro. Deputado Daniel José. Estranhei. Ué. Acabou de chegar entre nós também deputado Bruno Gani. Eu não sei. Bem. Eu perdi alguma coisa. Não é que você perdeu, é que você não pediu para declarar o seu voto, só isso. Eu acho razoável pedir para que... Aqui é uma comissão de educação e cultura. Dentro do aspecto de cultura,
né, tem uma série de iniciativas que fazem sentido, né? Pedidos, né, de patrimônio cultural e material estão entre um deles, né? Não, deputado, eu acho que está certa a argumentação do senhor, eu também concordo, né? Eu acho que é nesse nível que a gente debate. Perfeitamente, muito obrigada. Bom, começa agora, então, nós vamos começar agora, então, os itens de 5 a 10, são proposituras. Aliás, faltou 3. Pela ordem, presidente. Desculpe, eu pulei, desculpe. Tem 3. Item 3, projeto de lei 417/2019, deputado Edmir Chedid, declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado a linguiça de Bragança Paulista. A relatora foi Favor não rir. deputada, É a favor não rir, pelo amor de Deus. deputada Alessi Brandão. E ela também se pronunciou favorável. Bem, em discussão. Pela ordem, senhora presidente. Pois não, deputada É Alessi só Brandão. para explicar aqui aos companheiros, né, parlamentares, porque que as pessoas que conhecem Bragança, a questão da comida é patrimônio, entendeu? Não tem, eu acho que não há problema algum. Não sei por que só porque é linguiça, não. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Não, isso aí Daniel eu José. acho que é um bullying, porque eu sou de Bragança Paulista. E não sou autor dessa propositura aqui, mas eu sou de Bragança Paulista. Inclusive, recomendo a todos os meus colegas que venham visitar como, Bragança, assistir um jogo do Bragantino e comer um lanche de linguiça. Obrigado. Muito obrigada, Concordo, deputado deputado. Daniel. Concordo. Eu me sinto também incitada a falar agora, porque eu já experimentei o lanche, né? E é uma delícia. Então, por que não? Porque também a gastronomia é uma questão cultural, né? Lá. E é imaterial porque, bem, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o voto da relatora. Item Gosto da 4. linguiça de Bragança. Item 4, projeto de lei 544 de 2019. O autor, deputado Gil Diniz, inclui no calendário oficial do Estado o Dia das Mães e o Dia dos Pais. O relator, deputado Daniel José, e se postou contrário, né, ao projeto de lei, ao objeto do projeto de lei. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Gil, o senhor tem 5 minutos. Não vou usar tudo isso, presidente, mas obrigado pelas palavras aí. Só para discordar do parecer do nobre deputado Daniel José, acredito que teve, no parecer dele aqui, não ficou muito claro, né, o porquê do voto contrário, mas só queria aqui ler aos pares esse projeto que a gente colocou. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, decreto, artigo 1º, ficam instituídos no calendário oficial do Estado de São Paulo o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Parágrafo único, serão comemorados anualmente nos seguintes dias. 1, o Dia das Mães, no segundo domingo de maio. 2, o Dia dos Pais, no segundo domingo do mês de agosto. Amém. Segundo artigo, as despesas com a execução do presente lei concorrerão por conta de verba orçamentária própria. Terceiro, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. A justificativa, bem clara, que é o projeto, para a comemoração do Dia das Mães e Dia dos Pais, que seja oficializada no calendário oficial do Estado de São Paulo. Dar a essas datas o grande significado que elas merecem. Essas datas já se tornaram sinônimo de afeto, carinho e consideração pelos pais e mães, se tratando de data mundialmente reconhecida, sobretudo por reforçar os vínculos familiares, representando uma grande oportunidade de valorização da importância da maternidade e da paternidade. Em despeito dessas importantes datas, a Câmara Municipal de São Paulo sancionou leis ordinárias nesse sentido em 2015. Lei 16.191, Lei 16.208. Lembrando, o presidente da Câmara Municipal era o Donato, do PT. E o nosso prefeito aqui em São Paulo era Fernando Haddad. E a gente não teve problema algum na aprovação dessa lei, que é o quê? O Estado reconhecer uma tradição, reconhecer o que a sociedade civil já faz. Então, é somente essa Casa de Lei falar assim, olha, nós reconhecemos o que vocês já fazem naturalmente. Conversei com a deputada Bebel, deputada Alessi, deputada Janazzi.
não tem nenhuma imposição às escolas de obrigar a escola a comemorar, não tem nada nesse sentido. Até falei para a Bebel, se ela quiser, a gente pode protocolar o Dia da Família também, se quiser abarcar aí as outras famílias, outras configurações familiares, sem problema nenhum. A gente não quer excluir ninguém, não é um projeto nesse sentido. Então, só pedir aí aos pares essa compreensão. Eu entendo o relatório do deputado Daniel José e tudo mais, deve ter os seus motivos, mas é uma coisa muito simples, reconhecer o que nós já fazemos tradicionalmente nessas duas datas. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Muito obrigada. Passo a palavra ao deputado Daniel José. Não, só para dizer que eu tenho um respeito enorme pelo deputado Gil Diniz. Essa é uma conduta que eu tenho levado desde o início do mandato aqui nessa comissão. Sempre quando tenho como relatoria projetos de homenagem, dias festivos, eu tenho esse posicionamento, porque eu entendo que a gente acabou de aprovar aqui pedidos de declaração de patrimônio cultural e material. Como nós somos uma comissão de educação e cultura, eu entendo que isso faça parte do escopo. Agora, homenagens de dias festivos é algo que eu acho que a gente já faz muito aqui na Assembleia, e eu me preocupo demais com aquelas medidas que podem fazer a diferença na vida dos alunos, todos envolvidos no setor da educação no Estado de São Paulo, e que, infelizmente, acabam ficando para um outro plano. Dito isso, eu gostaria até de sugerir que nós fizéssemos votação nominal, assim a gente pode tocar com tranquilidade aí a pauta. Obrigada, deputado. Acolho o seu encaminhamento, que é regimental. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado. Não sei se a senhora já vai colocar em votação. Não, quero ouvi-lo também. Não, deputado. eu gostaria de pedir uma votação nominal. Votação nominal. Ok. Então, tem mais algum deputado que quer fazer uso da palavra? Não? Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Só indo também de Deputado encontro... Kenny. Obrigado, presidente. Só indo também de encontro com as palavras do deputado Gil Diniz, como bem disse o Daniel, percebi, até pelas suas falas, que é uma questão de princípios dele, né, de princípios no sentido da forma dele legislar, mas a gente precisa dividir um pouco também o que está ocorrendo nos dias de hoje, que eu vejo muito. Infelizmente, o Estado ele está literalmente criando os nossos filhos, né? Os pais ocupados, trabalhando dia, trabalhando noite. E datas como essa, como Dia dos Pais, Dia das Mães, são lembranças que ficam para o resto da vida. Eu me incluo nisso, eu perdi minha mãe com 7 anos de idade. E uma das últimas lembranças que eu tenho da minha mãe foi um desenho que eu fiz na primeira série, né, com palavras de carinho para minha mãe, que ficou na geladeira durante muitos anos, durante até a minha adolescência, mais ou menos. E eu acho que não apenas essas datas, eu acho que alguns valores estão sendo esquecidos com o tempo. Eu acho que, como, por exemplo, o respeito que nós temos hoje em dia aos índios, isso se deve muito também daqueles desenhos que você faz na sala de aula, comemorando o Dia do Índio, né, Consciência Negra, Páscoa, Natal. E eu acho que esses valores são importantes, sim, já que o Estado, hoje em dia, está fazendo o papel das famílias de educar essas crianças. Então, é muito importante. Eu sei que é difícil nós separarmos aquilo que é relevante, aquilo que não é, mas é para isso que nós, deputados, estamos aqui, né, para fazer essa distinção. Então, eu vejo com muita importância, sim, o projeto do deputado Gil Diniz, e também para aqueles... E, como ele bem disse, não é uma questão de separação. Para quem tem 2 pais, quem tem 2 mães, ótimo, que comemore essa data duplamente. Então, eu discordo neste detalhe apenas, deputado, e voto contrariamente ao relator. Eu já vou fazer, então, não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão e encaminho, então, o voto nominal. E passo a fazer, então, a chamada dos senhores deputados. Como vota a deputada Valéria Bolsonaro? A favor do projeto e contra o relator. Eu, professora Bebel, na presidência dos trabalhos, eu também voto favorável ao projeto e contra o encaminhamento do relator. Como vota o deputado Roberto Engler?
Da mesma forma, a favor do projeto, contrário ao relatório do nobre deputado Daniel José. Como voto, deputado Mauro Bragato. Favorável ao projeto. Como vota o deputado Gilmaci Santos? Contra o relatório, excelência. Como Favorável ao vota- projeto. Como vota o deputado Daniel José? Bom, contra. Favorável ao relatório. Como vota o deputado Bruno Ganem? Favorável ao projeto, contrário ao parecer. Como vota o deputado professor Kenny? Favorável ao projeto, contrário ao relatório, excelência. Como vota o deputado Carlos Gianazzi? Favorável ao projeto e contra o parecer. Como vota a deputada Alessi Brandão? Favorável ao projeto e contra o parecer. Então tem que pôr contra, tem que pôr os contra. Bom, foi isso. O projeto foi aprovado por 9 votos, né? E um voto registrado contrariamente. Então, a vida segue. Isso posto, vamos para o próximo ponto da pauta. Item. Desculpe, o voto vencedor eu ia dar para uma pessoa, mas agora eu vou dar para outra diante da fala que fez. Aí fica o professor Kenny. Tudo bem? Obrigado. Deixa com a minha mãe. Então, o senhor faz o voto vencedor. Tá bom, deputado? Item 5 da pauta. Projeto de Lei 728/2018, deputada Célia Leão. É uma conclusiva, um projeto conclusivo, como é que eu falo? Processo conclusivo, denomina a Escola Estadual Tenista Maria Esther Andion Bueno, a Escola Estadual Jardim Rocim, em Campinas. Em votação, em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que forem favoráveis à propositura permaneçam como se encontram. Já vou registrar o seu. Aprovada a propositura conclusivamente com o voto contrário do deputado Daniel José. Ok, deputado? É melhor o senhor se manifestar, deputado, para registrar. É só registrar o voto contrário. Isso, registrado o voto contrário. Ok? Moção 62/2019, juntada, né? A moção 65/2019. Deputado Rafa Zimbaldi, conclusiva, aplaude a nomeação do arcebispo Dom João Inácio Miller para a Arquidiocese de Campinas, digna de todo reconhecimento e admiração por esta egrégia Casa Legislativa. O relator foi deputado professor Kenny, que é favorável à moção 62/2019 e contrário à moção 65/2019, conclusivamente. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado? Só para esclarecer, são duas moções idênticas, de igual teor. Então, eu, pela coerência, optei pelaquela que foi apresentada inicialmente, Sim. a primeira moção. Então, é apenas para justificar o motivo pelo qual sou favorável a uma moção e contrário a outra. Eu dei prioridade àquela que foi apresentada primeiramente. Okay. Muito obrigada, deputado Kenny. Mais algum deputado para fazer uso da palavra? Oi? Em votação. Assim, aqui, ó. Desculpa. As senhoras deputadas e os senhores deputados que forem favoráveis à moção 62/2019 contrários à moção 65/2019 permaneçam como se encontram. Aprovada a moção número 62/2019, rejeitada
a moção número 65 de 2019. Moção 78, 2019, deputado Campos Machado, conclusiva, aplaude o bispo primaz na Igreja Assembleia de Deus em Brasília. Ministério de Madureira, líder do CONAMAD, senhor Manuel Ferreira, pela passagem de seus 87 anos dedicados à atuação na religião, na política, trabalhando incessantemente para a divulgação e difusão da Convenção de Madureira a várias partes do planeta, através de um trabalho sério voltado à evangelização. Relator foi deputado Gilmaci Santos e favorável conclusivamente. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que forem favoráveis à moção conclusivamente, permaneçam como estão. Está aprovada a moção conclusivamente. Item 9 da pauta. Moção 83/2019, deputado Mauro Bragato, é o autor, conclusiva, aplaude a Igreja Presbiteriana de Adamantina pelos 64 anos de relevante serviço prestado à comunidade do município e região. Relator, deputado Daniel José, favorável conclusivamente. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovada a moção conclusivamente. 10. Moção 125/2019. Conclusiva. Aplaude toda a comunidade da Escola Estadual Mário Manuel Dantas de Aquino, em Ferraz Vasconcelos, bem como professor Sérgio Arlou, pelo presente trabalho pedagógico que desenvolve com o jornal Ler, a Rádio Escola Cidadão, a REC e a TV Escolar Mário Manuel, TV EMM. Deputada Leci Brandão foi a relatora e foi favorável conclusivamente. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, se encontram. Aprovada a moção conclusivamente. Bem, agora nós terminamos. Pela ordem, senhora Pois presidente. não, deputado. Eu queria pedir vista do item 14. Regimentar o pedido de Vossa Excelência. Eu Concedo gostaria, a vista. pela Vista ordem, Pela ordem. pela ordem, Pois não, deputada. eu gostaria de pedir vista conjunta. Vista conjunta, deputada Valéria Bolsonaro. Pode pedir terceira vez? Pela ordem, senhora presidente? Pois não, Vista deputada. conjunta. Quero pedir vista Desse conjunta. 14 também. Sim. Regimentar o pedido de Vossa Excelência, concedida a vista conjunta, tanto da deputada Valéria Bolsonaro como. Item 15 da pauta. Aqui. Pela ordem, presidente. Isso. Pedido para dar como lido os itens para a ciência. Obrigada, deputado. Pela ordem, senhora presidente. Pois não, deputado. Senhora presidente, como apenas como deputado, quanto tempo de fala eu tenho para poder... 5 minutos. 5 minutos. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, o item 14 que eu havia solicitado a essa comissão,
Item 15, não, item 14. O item 14 que eu havia solicitado para entrar em requerimento essa comissão, se trata de uma convocação à doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, que é diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para que preste esclarecimentos quanto à permissão do uso do espaço público para a disseminação de material intitulado Combater o Fascismo nas Ruas. Senhora presidente, eu havia feito essa solicitação porque chegou a mim a informação e a denúncia de que alguns, eu não vou dizer estudantes porque eu não tenho certeza se eram estudantes, mas algumas pessoas estavam disseminando na porta da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, um panfleto que dizia combater o fascismo nas ruas, incentivando a violência às pessoas que são de direita, aos estudantes que são de direita. E eu achei isso extremamente preocupante, senhora presidente, por isso que eu abri essa convocação para que a diretoria da FEFELESH viesse aqui a essa Assembleia e explicasse o porquê isso estava sendo feito e se tinha o aval da direção diante de um absurdo desses, né? Porque, afinal de contas, o incentivo à violência ser feito dentro de uma instituição pública, principalmente uma instituição de ensino, é inadmissível. Mas, senhora presidente, para a minha surpresa, chegou a minha informação de que a diretoria da faculdade já se posicionou. Com a permissão da senhora, gostaria de ler aqui, ó, a direção da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo esclarece que não reconhece o panfleto em questão e que não se trata de conteúdo de comunicação institucional da FEFELESH. Os 6 prédios da faculdade são abertos ao público em geral, sendo, portanto, os espaços internos e seus arredores frequentados por pessoas da comunidade acadêmica, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, alunos da extensão universitária, professores e funcionários ou não. Atualmente, a FEFELESH possui uma comunidade de mais de 15 mil pessoas e não limita o acesso de visitantes. Tampouco faz qualquer tipo de controle ou censura com relação a eventuais materiais impressos distribuídos por terceiros. A direção informa ainda que condena veementemente qualquer forma de agressividade, discriminação, intolerância e violência na vida acadêmica e na sociedade em geral. Então, diante desse e-mail, parece que foi veiculado para a imprensa, e diante dessa nota feita pela Universidade de São Paulo, eu estou retirando o requerimento que eu havia protocolado nessa comissão, que é o item 14, da pauta. Entretanto, senhora presidente, eu gostaria apenas de salientar que não faz o menor sentido a USP se colocar de forma veemente contra essa forma de agressividade, sendo que, no mesmo parágrafo, eles dizem que faz qualquer tipo de controle com relação a eventuais materiais impressos distribuídos por terceiros. Porque uma vez que a universidade permite que isso daqui aconteça, ainda que sem um aval formal, a universidade está sendo conivente sim com esse tipo de distribuição, com esse tipo de incentivo à violência, e isso daqui precisa ser combatido. Apenas para concluir, senhora presidente, no final do ano passado, no dia 29 de outubro, eu havia visitado a Universidade de São Paulo e, graças a discursos e incentivos como esse, eu tive que sair de dentro da cidade universitária na base comunitária móvel, porque 1000 alunos da FEFELESH estavam me perseguindo. Para fazer o quê? Para me entregar flores? Eu acredito que não. Então, esse tipo de discurso precisa ser combatido. Vou abrir um requerimento de informação para saber, precisa ser combatido, a violência precisa ser combatida. Vou abrir um requerimento de informação para a Universidade de São Paulo para saber as informações que estão sendo, as atividades que estão sendo tomadas para combater esse tipo de disseminação do ódio, e espero que isso nunca mais se repita na Universidade de São Paulo. Obrigada, muito obrigado, senhora deputado Douglas Garcia. Porém, para retirar o requerimento, precisa que os deputados que pediram vista, eles abram mão da vista. Pergunto para o deputado Carlos Gianazzi se retira a vista, porque ele está retirando... Sim. Sim. Deputada Valéria Bolsonaro, sim, também. Deputada Alessi Brandão, também. Então, está retirado. E eu defiro, então, a retirada do requerimento, deputado Douglas Garcia. E dou como lida, né? Lido, aliás, a pedido até do deputado Daniel José. Eu pergunto aos senhores membros dessa comissão se há necessidade de leituras dos itens e se há algum destaque a fazer. E não havendo, então, para mera ciência, comunico comunicados oficiais, se houver. Eu tenho um aqui, desculpe. Bem, aqui tem um comunicado aos senhores deputados e deputadas, isso eu acho importante colocar, que é a 4ª edição do Prêmio Inesita Barroso, né, que foi instituído pela Resolução 910/2016, regulamentada
pelo ato da mesa número 42/2016. As indicações deverão ser por escrito, protocolizado junto à Secretaria da Comissão de Educação e Cultura, né, localizada aqui, nessa Assembleia Legislativa. O prêmio consiste na entrega de uma estatueta confeccionada em metal de cor ouro velho, com base retangular, sobre o qual ergue-se um busto esculpido representando a patronesse Senhora Inesita Barroso, acompanhada de um diploma, será concedido pelo presidente da Assembleia Legislativa, mediante proposta da Comissão de Educação e Cultura, que deverá, no máximo, deverá ser concedido para, no máximo, 10 indicados a serem contemplados em cada edição. A entrega do prêmio está prevista para ocorrer em cerimônia solene expressamente convocada para esse fim, no dia 6 de março de 2020, às 10 horas, no plenário Juscelino Kubitschek, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E o prazo para indicações? É importante, o Maurício, o secretário está me alertando, né, que as indicações, elas encerram dia 22/10 até às 10 horas. Então, nós temos que, do 11, desculpe, até às 20 horas, desculpe, até a hora eu diminuir. Desculpe. Eu acho que nós vamos ter que pensar aí, né, como é que a gente vai... o que também o secretário me alerta, que se os deputados quiserem indicar, indicam, né? Ou se conhece alguém de música sertaneja, conhecedores, né? Aí a gente, não é que vai indicar, ó, aquela pessoa conhece, então indica o prêmio, alguém que vai receber o prêmio Inesita. Tem que ser da sociedade civil. Ok? Presidente, só uma dúvida. Pois não, deputado. Eles podem se inscrever pelo site da Assembleia, ou eles nos procuram e nós protocolamos aí essa inscrição para... Pode. Olha, pode ser pelo e-mail, tá aqui, ó. Pessoalmente, qualquer deputado pode ir até a secretaria ou pela internet, no e-mail. Depois a gente manda para cada um deles, SEC, né? @al.sp.gov.br. SEC de... Ok? Bom, acabei de ler e dou por encerrada a nossa reunião. Boa tarde para todos. Agradeço a presença do público, também a presença e a volta do deputado Roberto Engler, né? Enfim, então vencemos mais uma etapa. Está no fim do ano.